Olá! Todos nós somos desafiados todos os dias. Mesmo que eu e você não queiramos e deliberemos nosso coração fugir dos problemas, das lutas, das dificuldades, vez ou outra a gente faz assim, dá uma de alienado, faz de conta que não está vendo nada, não ouvindo nada. Mesmo que eu e você façamos disto uma estratégia, haverá um momento em que nós iremos ter que enfrentar a realidade. E esse enfrentamento, esse embate, ele está para mim, está para você, está para todos nós. Pode mudar a intensidade, o tema, o momento em que isso ocorre, mas todos nós iremos lidar com muitos enfrentamentos. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que vai nos nortear nesse momento em que iremos começar uma série de mensagens sobre o tema O Meu Lugar Secreto. Hoje, iniciando, quero ler o texto do que registra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Bom, avaliando o que estamos vivendo hoje no meio cristão, e digo isso me remetendo ao nosso país, à nossa nação, estamos vivendo um grande boom no cristianismo. Muitos templos, muitas igrejas, vários segmentos do cristianismo crescendo de uma forma assombrosa. Inclusive, as estatísticas mostram esse crescimento no último censo. No entanto, o que temos é uma manifestação de fé pública. E essa fé pública se revela nos grandes ajuntamentos, sejam nos templos, sejam nas praças, nos estádios, nos grandes eventos dito gospel. Mas o desafio da Palavra de Deus não é para a fé pública. A fé pública é apenas uma consequência, um resultado da fé privada. O que somos no secreto com Deus vai nos qualificar para sermos algo publicamente. E esse texto fala então que quando formos nos dedicar à oração, e a oração é uma forma de resposta a essas adversidades, é um jeito correto de fazermos nossos enfrentamentos diários. Ele diz, quando você for orar, entra no seu quarto, entra no seu aposento, fecha a porta e começa a falar a esse Deus que te vê em secreto. E esse Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que coisa interessante. O texto vai nos recomendar, primeiramente, a necessidade de orar. Mas ele põe aqui uma condição, que é a oração privada, aquela que se dá dentro do seu quarto. É óbvio que a oração não é feita apenas no privado. Isso é muito óbvio. As pessoas podem orar em praças públicas, orar à mesa junto com a sua família, no meio de amigos, numa empresa. Elas podem orar em grandes espaços públicos, por exemplo, estádios. Isso não é o problema. A grande questão é aonde isso começa. A nossa fé, ela precisa ser forjada na privacidade entre eu e Deus, entre você e Deus. Por isso que ele recomenda você entrar no seu quarto e fechar a porta. Tudo começa aí. E o que vem depois deve ser apenas uma consequência disto. Quantas vezes acreditamos que estamos manifestando uma fé porque estamos indo a uma igreja, fazendo algumas orações em público, ou mesmo que não em público, junto com as pessoas no espaço público, estamos manifestando algum tipo de fé nessas grandes aglomerações. Mas a pergunta que eu te faço é, quanto tempo você gasta com Deus de porta fechada? Quantas vezes você trancou o seu quarto e foi lá para o seu aposento, para o seu quarto, dobrou seus joelhos e gastou tempo de oração, buscando a Deus, sinceramente, ardentemente, com toda a intensidade do seu coração, da sua alma, crendo nas promessas dele, entendendo que a oração não é um ritual místico, religioso, mas é uma arma espiritual que Deus te dá para você pelejar a sua peleja diariamente. O texto vai dizer aqui que ao fechar a porta, você deve falar ao Pai que te vê em secreto. Olha que coisa interessante, Deus te vê no secreto. Por que muitas pessoas se colocam a orar em público? Porque muitas querem serem vistas. Ele chega a falar no outro momento, um pouquinho antes, sobre o lugar dos hipócritas, naquele contexto judaico, em que eles iam para as praças públicas, os fariseus faziam isto comumente, e oravam publicamente, fervorosamente, e eram tidos como espirituais.
Jesus fala, vocês são hipócritas, são artistas, porque não tem vida de oração no secreto, apenas vida de oração pública. E ele confronta aqueles fariseus, aqueles religiosos, e os convida agora, não os fariseus, mas ao povo que estava ali, a ter uma vida de oração privada. Olha, boa parte das lutas que nós iremos enfrentar na vida serão vencidas se aprendermos o caminho desse secreto. O seu lugar secreto pode ser o seu quarto, pode ser o seu escritório, pode ser um outro espaço da sua casa, do seu trabalho, mas deve existir um momento em que você vai estar sozinho, você e Deus, numa intimidade tão profunda, numa realidade de fé tão genuína, em que você vai poder rasgar o seu coração, rasgar a sua alma, apresentar a Deus as suas verdades, apresentar a Deus as suas inquietudes, suas dificuldades mais reais, inclusive apresentar a Deus seus fracassos, suas mazelas, seus pecados, seus desvios de caráter, nesse secreto. E diz a palavra que Deus vai te recompensar. Olha que coisa tremenda, há uma promessa, se você aprender a orar em secreto, ou seja, gastar tempo com Deus, numa realidade de intimidade entre você e Deus, a recompensa virá. A recompensa não é uma forma de Deus barganhar com você e te forçar a buscá-lo, não é isso, mas é uma consequência direta a partir do momento em que eu me coloco em oração e eu passo a buscar a Deus em oração, a recompensa virá. Sabe por quê? A Bíblia diz que se você for buscar a Deus, você tem que crer que Ele existe, está lá em Hebreus. E não só crer que Ele existe, mas crer que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus é recompensador. Deus é presenteador, Ele faz questão de nos abençoar. A oração, ela não tem nada a ver, com uma necessidade de Deus, é uma necessidade nossa, Deus de nada precisa, nós precisamos. E quando Ele te instiga a orar, te motiva a orar, não é porque Deus tem um problema com o ego dele, não é porque Deus tem um problema de autoestima e quer que muitas pessoas se curvem, se dobrem e o busquem para que ele se sinta mais Deus. Nunca. Ele é Deus, independente de você, de mim ou da nossa busca. Mas é porque Ele sabe que há uma necessidade no coração do homem e que essa necessidade ou essas necessidades serão supridas pela vida da oração, pela dependência, pela busca, pelo sobrenatural dEle. Então, ore. E ao orar, entenda que isto é uma necessidade. Nós iremos passar alguns domingos falando sobre oração. E é muito fundamental que você entenda esse primeiro momento aqui, essa primeira ministração, que traz para nós o entendimento de que o meu poder na vida pública começa no meu poder conquistado pela oração, na vida privada, no secreto, no espaço mais íntimo entre eu e Deus, entre você e Deus. O máximo que coisas vazias podem fazer é barulho. Pega um latão, pega um tambor, bata nele, vai fazer muito barulho. Mas nós não estamos precisando de pessoas que façam muitos barulhos ou muito barulho em decorrência dos seus vazios. Estamos pensando que uma necessidade real nesses dias é de gente cheia de Deus. Você pode ser uma pessoa cheia de Deus. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento havia uma separação entre o ser humano e Deus. E aquilo que as pessoas precisavam, elas teriam que encontrar através de mediadores um jeito de alcançar aquela bênção, aquela graça. Os sumos sacerdotes, por exemplo, os sacerdotes, eram mediadores. E havia um véu que separava o espaço mais íntimo, que era chamado de Santo dos Santos, do restante. A Bíblia diz que por Jesus o véu foi rasgado de cima a baixo. E aquilo que nos separava já não separa mais. E eu e você podemos entrar sem nenhuma timidez na presença de Deus pela oração, sem necessidade de mediação, porque Ele te deu livre acesso à presença dEle. Que privilégio! Eu quero te recomendar a você, ainda hoje, separar um tempinho, entrar no seu quarto de preferência ou em algum lugar que você tenha privacidade, feche a porta. Ponha todo mundo, para correr se for necessário. Às vezes a sua casa está lotada de gente, sempre, com muita gente por perto. Elas são importantes, deve ter o espaço delas, a comunhão também é projeto de Deus, o estar em família, entre amigos, é projeto de Deus, mas para um momento, tranca a porta do seu quarto, vai para um espaço secreto, dobre os seus joelhos e comece a desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Você vai perceber que no começo
10 minutos vai parecer uma eternidade. À medida em que você desenvolve intimidade com Deus, vai ser como conversar com aquele amigo que você, às vezes, para e 1, 2 horas, parece que voou o tempo. É gostoso, porque Deus tem para nós uma relação de intimidade que é proposta pela palavra, porque Ele nos trata não como escravos, mas como amigos, como filhos, uma relação leve, abençoada, que é sinônimo não de cansaço, mas de alívio e de descanso para as nossas almas, como assim Ele nos propôs. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa frequentar esse lugar secreto chamado oração. Amém.